Vamos agora só comentar um pouquinho sobre a barra de ferramentas. E a gente vai acabar repetindo mais algumas coisinhas que a gente já comentou. Então, a barra de ferramenta começa aqui com uma Hand Tool, que é uma ferramenta apenas de navegação. Você pode pensar como se fosse uma navegação 2D aqui, né? A gente pode estar clicando W ou apertando aqui sobre a ferramenta de Move Tool, é onde a gente vai possibilitar a gente mover o objeto numa determinada direção. Então posso, por exemplo, pegar aqui na flecha Z e modificar a posição na direção Z. O que é interessante vocês observarem? Que na componente Transform o Z está sendo modificado também. Olha lá, está menos 4,02, posso colocar um pouquinho mais para frente, mais 4,26. Eu poderia também fazer o processo ao contrário, tá? Eu poderia chegar aqui no Inspector, Position, colocar 0 em X, 0 em Y e 0 em Z. E vocês, obviamente, vão observar a movimentação do cubo e realocação do cubo no mundo aqui na cena também. Então eu posso estar modificando a posição nessas 3 direções. E se vocês observarem também, essa figura que está sendo aparecendo, tá vendo? Essas flechas estão aparecendo apenas na cena, não estão aparecendo aqui na aba Game. Por quê? Porque isso aqui é simplesmente uma ferramenta visual para o desenvolvedor. Tá? A gente tem um nome especial para isso. Todas essas ferramentas visuais de ajuda ao desenvolvedor aqui no Unity a gente chama de gizmos, tá? G-I-Z-M-O-S, gizmos. A gente pode, aqui ó, exatamente está aqui ó, gizmos. A gente pode inclusive muitas coisas aqui, ó. A gente pode até estar mexendo sobre essas propriedades de gizmos, né? Ocultando elas, aumentando o tamanho delas e assim por diante. Perfeito? E o que é interessante também vocês observarem nesse gizmos de movimentação aqui, é que a gente pode selecionar um plano. Tá? Então, por exemplo, esse plano aqui, perpendicular ao eixo X, ou seja, um plano formado pelo Y e Z, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma movimentação, observem lá no Transform também, olha lá. Vai fazer uma movimentação simultânea na direção Y e Z. Aqui, ó, uma movimentação simultânea na direção X e Z. E aqui, uma movimentação simultânea na direção X e Y. Ok? Então, assim, vocês podem estar brincando com isso, eu recomendo que vocês brinquem com essa ferramenta e tal, e assim por diante. A próxima ferramenta aqui, Rotate Tool, né, a ferramenta de rotação. Vou apertar E ou selecionar diretamente. Bom, a mesma ideia, tá? Se vocês observarem aqui, ó, a gente tem um aro vermelho perpendicular à seta vermelha. Um aro azul perpendicular à seta azul. Um aro verde perpendicular à seta verde. Que é exatamente que a rotação é em torno de um eixo. Então, esse verde, a rotação é em torno do eixo Y. Em torno do eixo. A Z, eu vou apertar, Ctrl Z funciona aqui, ó. Então Ctrl Z, Ctrl Y, refaz. Ctrl Z, desfaz. Então eu posso também estar rotacionando em torno de Z e rotacionando em torno de X. Da mesma maneira, se vocês observarem aqui no Transform, agora não mais em Position, mas em Rotation. Olha lá, rotação em X está modificando em Z. E aí a gente pode fazer múltiplas rotações. Olha lá. Então esse objeto, na diagramação que ele está agora, ele está com menos 57 graus em relação ao eixo X, menos 130 em relação ao Y e 86 em relação ao Z. Ok? Diogo, gostaria de voltar à situação inicial, sem ficar dando Ctrl Z. Tem jeito, ó. Vai aqui em Transform, Cube, Transform, na engrenagem, novamente, Reset. Ok?
Então, 0, 0, 0 em posição, 0, 0, 0 em rotação. Então ele vai resetar ao estado natural. A próxima ferramenta, né, apertando a letra R, ou clicando nela, que é a ferramenta de escala. Para você estar esticando o objeto, perdão, esticando na direção X, na direção Y, direção Y e na direção Z. E você pode estar fazendo isso nas 3 direções. Tá? Se você quer então uma escala até que não deforme o objeto, né? Uma escala uniforme em todas as direções, você pode estar fazendo esse processo. Novamente, ó, a componente aqui, a propriedade escala da componente transform. Scale, daqui dentro do transform, agora não está mais 1, 1, 1. Tá? Não é 0, 0, 0, tá? A escala padrão vai ser 1, 1, 1. Por quê? Porque a escala é uma espécie, não, é com uns detalhes a mais, mas é um fator multiplicativo, né? Você está basicamente multiplicando as dimensões por um determinado fator, que é esse fator de escala, ok? Então, não pode ser 0, senão você vai falar que o objeto tem dimensão 0. Então, qualquer número multiplicado por 1 continua sendo esse número. Então, por isso que a escala padrão é 1, 1, 1, que vai conservar exatamente nas dimensões originais do objeto. Perfeito? A Rect Tool a gente vai comentar posteriormente lá no 2D, tá? Então vamos pular, tá? Você apertaria aqui o botão T e o botão Y, você vai ter o Transform Tool, né? Que é exatamente a possibilidade de você estar aplicando rotação, mudança de direção, mudança de posição e escala na mesma ferramenta. Ok? Vou voltar para a ferramenta de posição, apertando W, e vou resetar o transform para ele voltar nas condições iniciais do nosso cubo. Perfeito. A gente tem ainda esses 2 carinhas aqui. Esse toggle button aqui, mostrando a opção pivô e center, ok? Eu ainda não vou mostrar para vocês. Depois a gente colocar mais algum tipo de conceito, a gente fala sobre ele. Nesse caso aqui não vai fazer muita diferença para a gente. Já o local ou global, esse segundo toggle aqui, um toggle em relação à posição e o outro em relação à orientação, a rotação, a orientação, vai fazer uma diferença. Por enquanto não está fazendo diferença, mas se vocês modificarem, apertarem aqui o botão E com a ferramenta de rotação e modificarem um pouquinho a orientação, eu vou colocar uma rotação em torno de Y e um pouquinho em torno de X. Vou colocar na ferramenta Move Tool, apertando W, e aí vocês vão ver que o eixo aqui, X, Y, Z, ele está tortinho. Se ele tiver esse toggle aqui tiver na opção local, se você colocar global, ele vai se alinhar a esse eixo de referência aqui no canto superior direito. Se você colocar local, ele não vai se alinhar. Ele vai respeitar a orientação do objeto, tá? Inicialmente, ó, o objeto sem rotacionado, essa face aqui do cubo, o eixo Z estava perpendicular. No momento que eu rotacionei, tá vendo? Ele acompanhou a orientação. Ele continua aqui perpendicular a essa face, só que essa face agora está inclinadinha, e ele continua respeitando essa perpendicularidade sobre essa face no modo local. Então a gente fala aqui que a gente trabalha com 2 tipos de coordenadas, tá? Coordenadas globais, a gente pode trabalhar aqui dentro do Unity em coordenadas globais, que não vão levar em conta a orientação do objeto, não importa o quanto você rotacionar ele, tá? São eixos globais, vamos falar que são eixos universais, o X, o Y, o Z universal,
exatamente a referência a esse cara aqui, esse gizmo aqui no canto superior direito da aba cena. Ou você também pode estar trabalhando com eixos, um sistema de coordenadas locais, que vão ser eixos que vão respeitar a orientação do objeto, né? Quanto ele foi aí rotacionado em torno de x, y, z. Okay? Isso é muito importante. Por enquanto, esses caras aqui da direita a gente não vai comentar, só o layout, né, que a gente já comentou, parte dele. E a gente vai comentar, na verdade, essas opções centrais aqui do play. Se a gente dá play, não acontece nada. Mas, na verdade, eu já vou falar para vocês que esse play está o quê? Está emulando, está rodando o nosso jogo, fazendo um preview, ok? Do que seria o jogo. Então, na hora que a gente colocar algumas propriedades que geram movimento, a gente vai ver a coisa acontecer. Tá? E a gente pode parar em algum momento do jogo para poder analisar. Então, esse pause é como se fosse um pause mesmo. Tá? Você vai dar um pause lá no jogo, de maneira artificial, tá? Não é assim que você vai programar o pause para o jogador. Isso aqui é simplesmente uma ferramenta para o desenvolvedor. Okay? Você pode também fazer uma navegação até quadro a quadro. Então, também isso aí é um conceito que é importante a gente saber, né? Que basicamente que é um jogo, né? Um jogo, quando vocês veem lá, quando estão jogando um determinado jogo, né? Ou fazendo um benchmark, uma análise de um determinado jogo, vocês veem lá a quantidade de quadros por segundo, o FPS. Então, na verdade, o que o jogo, né? O computador está lá fazendo por você, né? O computador, vamos falar aqui de maneira bem ampla, né? Ele está fazendo para você, juntamente aí com a codificação, né, as instruções do seu jogo, ele está gerando vários quadros, né? Ele está exatamente gerando várias visualizações, né, na sua tela, só que isso de maneira bem rápida para o olho humano, gerando essa sensação de movimento, né? Então, se, por exemplo, acontece alguma coisa que acabe deixando o computador lento, ali, o processamento meio lento, essa taxa pode cair e você pode estar percebendo com pequenos aí travamentos na apresentação visual do seu jogo, né? Então esse conceito a gente vai resgatar principalmente quando a gente começar a falar sobre programação de jogos. Bom, pessoal, por enquanto, sobre a apresentação, brinquem bastante sobre isso, eu acho que é interessante vocês brincarem, rotacionarem, observarem aqui as coordenadas locais globais, isso é bastante importante, ok? Mas o overview, aqui, o panorama sobre essas ferramentas, já está de bom tamanho, ok? Outro conceito que é interessante a gente também citar, se eu criar outro cubo aqui, por exemplo, ok? Esse outro cubo, olha que interessante, estou tendo uma sombrinha desse cubo devido à luz direcional. Esse outro cubo tem um movimento independente desse cubo, ok? Voltando a essa questão de coordenadas globais e locais, né? A gente pode também fazer esse processo. Vou pegar esse cubo novo, cubo 1, e arrastar para cima do cubo primogênito. Tá vendo? Aí olha o que surgiu. Surgiu uma espécie de hierarquia. Tá vendo? Que o cubo aqui está até com um espaçamento, né, em relação a esse cubo. A gente chama até de cubo filho e cubo pai, né? Esse processo a gente chama, né, aportuguesado, de parentação. E o que é interessante do processo de parentação, tudo bem, se eu pego o cubo filho, ó, não acontece nada. Só a movimentação acontece, ele está se movendo. Mas a movimentação dele é independente do pai aqui, né? Só que não é bem assim. Se eu pegar agora o cubo pai e modificar, tá vendo? O filho também, ou seja, a relação entre o filho e o pai vai ter que se manter. Como se aqui tivesse uma barra de ferro, entendeu? Olha lá, ele vai ter que se manter. Então, se o pai se mover, para essa relação entre os dois se manter, obviamente o filho vai junto.
ok? Então, essa coordenada aqui, só colocar, vou até colocar manualmente, ó, 1, menos 1 e 0, ok? Então, se eu mover o pai para outro lugar, olha lá, 1 menos 1 e 0, filho, ainda. Okay? Exatamente por quê? Porque o que o transform está mostrando não é a coordenada em relação ao sistema de coordenadas universal, e sim é um sistema de coordenadas que tem como referência o objeto pai. Ok? Então, eu posso desparentar, simplesmente eu arrastar o filho para fora aqui do pai. Ó. Aí, acabei desparentando, e agora eles não têm mais nenhuma relação. O que é interessante é que isso é válido para as outras transformações também, tá? Não só de deslocamento, mas de rotação. Se eu pegar o pai agora e rotacionar, olha lá, o filho acompanha. Essa relação entre os dois tem que se manter, ok? Perfeito? Então, parentação, quando a gente está falando, a gente vai usar bastante isso durante esse curso, em diversos momentos, então depois a gente vai comentar novamente, ok? Mas esse é um conceitinho que é bom já comentar inicialmente para vocês, ok? Perfeito. O que eu vou comentar mais agora para vocês? A gente pode também aqui no nosso... Vamos criar o nosso primeiro cenário, vamos brincar um pouquinho com formas, né? A gente já falou um pouquinho do conceito de objeto de jogo e componentes, né? Então vamos criar mais algumas formas para a gente poder montar aqui um pseudo cenário, né? Então vamos lá. Então eu vou criar aqui, deletei ele, né? Eu vou criar um cubo. Imagine que esse cubo eu vou colocar na ferramenta de movimentação, né? Vou apertar W. E esse cubo eu posso renomear, tá? Esse é um conceito bem básico também que acabei esquecendo, vamos comentar. O cubo eu posso estar renomeando ele. Posso estar apertando F2 ou clicando novamente sobre o objeto selecionado. E eu vou chamar ele de chão ou floor, em inglês. Okay? Bom, é um chãozinho meio ruim aqui. Ah, tá, mas eu posso dar uma esticada nele. Então eu posso chegar agora aqui, posso usar a ferramenta, né, de escala diretamente, ou posso chegar aqui na ferramenta de escala, na propriedade de escala aqui na componente transform. Então seleciono o floor, vou prestar atenção aqui no transform, e aqui na propriedade scale, escala, vou colocar 10 na direção X. Tá vendo que esticou? Vou colocar um pouquinho mais. 20 na direção X, 20 na direção Y, não, porque é um chão, né? Deixa em 1 mesmo. E 20 na direção Z. Então aí eu estiquei meu floor. E aí eu posso criar mais cubinhos. Então posso colocar um outro cubo. Então aqui eu tenho o nosso cubo. E eu vou brincar um pouquinho com ele. Eu vou tornar ele, por exemplo, uma parede, uma pequena parede, né? Então eu vou chamar ele até de wall. Vou pegar o wall, vou esticar ó, tá vendo que é o eixo vermelho? Então vou esticar na direção X, de 10. Não, 20, né? 20, estiquei de 20 o chão, então vou esticar também de 20 a parede. Okay. Vou esticar um pouquinho em 2. E aí eu posso chegar, por exemplo, Diogo, o que você vai fazer? Eu posso alinhar aqui, ó. Posso chegar aqui, fazer um alinhamento. Vai ser bem chato fazer, né? Vou chegar aqui, vou alinhar. Lembrando aqui, ó, para a gente orbitar na cena, né? Aperto o Alt e arrasto o botão esquerdo, ok? Se você quiser também focar no objeto para poder orbitar em torno dele, a gente pode selecionar esse objeto, floor, imagina que eu tivesse, vou usar a ferramenta de pen para me tirar aqui do Hand Tool,
Ah, eu quero focar no floor. Seleciono o floor aqui na hierarquia, coloco o ponteiro do mouse na cena, aperta F, tá vendo? Aí você pode dar zoom. E aí na hora de orbitar, você está orbitando em torno desse objeto. Ok? Vou selecionar aqui o wall, vou apertar F para ficar focado nele, para poder orbitar em torno dele. E eu, Diogo, não teria uma ferramenta que eu poderia utilizar, vou voltar aqui na ferramenta de movimentação, teria jeito de eu alinhar isso aqui bem perfeitamente, né? Teria, tem jeito sim. Se você apertar Shift V, tá vendo? Se você, aonde está esse gizmo, né, de representando o centro, né, do objeto, perdão, aonde está esse gizmo representando as coordenadas aqui em relação ao objeto, é exatamente no centro do objeto. Se você apertar o Shift V, apertar o Shift V, você vai observar que se você posicionar o ponteiro do mouse nos vértices, ou seja, vértices mesmo, né? Na ideia de geometria espacial, né? Que a gente tem vértices e arestas aqui. Então, nos vértices desse objeto, a gente pode falar para o Unity grudar vértice com vértice, chama Vertex Snapping. Então, vou selecionar esse vértice para grudar com um vértice aqui do objeto que representa o chão. Então, coloquei o mouse, falando que eu gostaria desse cara. O que eu vou fazer agora? Arrastar para o vértice que eu gostaria de grudar. Posso grudar aqui, posso grudar aqui, posso grudar aqui, posso grudar no de baixo, posso grudar no de cima. Grudei nesse cara de cima, que é onde eu gostaria para ter o comportamento que eu desejo. Acabou? Acabou. Aperta Shift V novamente. Ok? Vamos fazer isso de novo. Aí você vai falar, poxa, Diogo, você vai criar uma outra parede aqui? Sim. Bom, é igualzinha a essa, né, cara? É. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode duplicar esse objeto. Como? Gerar uma cópia. Como? Seleciona o wall, aperta Ctrl D e arrasta. Porque ele vai ser copiado exatamente, totalmente igual, né? Então, mesma posição, inclusive. Então, vou puxar ele aqui para frente e usar a mesma tática. Apertar F aqui, dar um zoom, pegar um ângulo melhor, apertar Shift V com o wall 1 selecionado, selecionar o vértice que eu quero grudar e levar para o vértice que eu quero grudar. Então, arrastar até o cara que eu quero grudar. Solta, Shift V novamente. Ok? Eu vou criar um outro wall. Eu vou duplicar aqui por preguiça, né? Ctrl D, wall 2. Só que eu vou mudar a escala, né? Você poderia rotacionar também em torno de Y, mas eu vou mudar a escala. Vou voltar a escala, esse wall 2, eu vou colocar a escala 1 em X e 20 em Z. Fazer aquela mesma técnica marota, apertar Shift V e levar até a frente. Aperta Shift V novamente. Vou duplicar, levar lá para o outro lado, apertar F, virar, Shift V e levo para o cara que eu quero. Shift V. Pronto. Fiz aqui uma minha areninha, tá vendo? Uma pequena arena com chão, formado por chão e paredes. E aí eu posso colocar, inclusive, a câmera mostrando, né, essa visão da câmera aqui na aba Game está meio estranha. Vamos ver onde a câmera está. A câmera está aqui. Então você pode vir aqui na mão, né, colocar a câmera dentro da arena, mexer um pouquinho o ângulo dela, em torno do X, por exemplo. Aqui posso arrastar globalmente ou localmente. Olha lá, eu posso uma direção respeitando a orientação dela. Tá? Esse trabalho manual pode ser feito, é totalmente válido. Vou dar um Ctrl Z, imagine que a câmera estivesse naquela posição anterior. E aí eu falo assim, Diogo, eu gostaria de tal forma que a câmera mais ou menos tivesse uma visão
que eu tenha na cena. Então, por exemplo, estou aqui uma visão na cena e eu gostaria, porque eu tenho aqui as hotkeys, né? Alt, botão esquerdo arrastado e Ctrl Alt, botão esquerdo arrastado. Então, fica um pouco mais rápido de fazer isso. Tem jeito? Tem jeito. Seleciona a câmera. Selecionada a câmera, aperta Ctrl Shift F. E a câmera vai se alinhar com a sua visão na cena. Ok? Na verdade, qualquer objeto em si, né? Mas como a câmera tem a propriedade especial de ser câmera, fica também bastante interessante nesse caso. Tá? Então a gente vai ter uma visão aí sobre a cena bem próxima da visão que a gente tinha na cena, na aba cena. Ok? Bom, pessoal, vou dar um break agora e já volto.